Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, estamos lendo no 4º volume o capítulo Índia, os elefantes brancos dançantes. A areia da praia de Choupati era fina e limpa. A audiência chegava a milhares de pessoas. Os sadhus estavam sentados no palco, Prabhupada e seus seguidores entre eles. Anoitecia. O céu acima do mar Arábico estava nublado e uma brisa agradável soprava. Já houvera 2 palestras expondo a filosofia Mayavada e agora era a vez de Prabhupada falar. O último orador programado da noite. A audiência estava ansiosa por ouvi-lo. Seus feitos no Ocidente provocavam grande curiosidade, especialmente agora que chegara a Bombaim e que seus devotos estavam cantando todos os dias em público. Os discípulos de Prabhupada, cansados e irritados pelas 2 horas antecedentes de oratória em Hindi, mal podiam esperar mais tempo pela palestra de Prabhupada. Mas Prabhupada, ao invés de dirigir-se à audiência, voltou-se para seus discípulos e disse: comecem a cantar. Assim que os devotos começaram o Kirtana, a pequena Sarasvati levantou-se e começou a dançar. Seguindo-a, os outros devotos levantaram-se e começaram a dançar. Enquanto o Kirtana ganhava vida com mridangas e kártalas, a dança e o canto dos devotos pareceram perturbar alguns dos sadhus do palco, que se levantaram um por um e saíram. A audiência, porém, reagiu com entusiasmo. Muitas pessoas levantaram-se e bateram palmas. Após 5 minutos de um Kirtana estático, os devotos espontaneamente pularam para baixo sobre a areia e foram em direção à audiência. Milhares na multidão ficaram de pé e começaram a mover-se juntamente com os devotos em uma dança para frente e para trás. Os indianos começaram a gritar, tomados de felicidade incontida, imersos no genuíno Krishna Bhakti daqueles estrangeiros. Nunca antes tal coisa acontecera. Policiais e repórteres da imprensa juntaram-se ao canto e à dança. A praia de Choupati foi invadida por um estrondo de Kirtana Hare Krishna, enquanto Prabhupada e seus discípulos mostravam a potência do movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya. Após cerca de 10 minutos, o Kirtana parou, embora um rebuliço tumultuoso contagiasse a multidão inquieta. Decorreram-se 15 minutos até que todas as pessoas voltassem a seus assentos e o programa pudesse continuar. Os devotos deixaram o palco e tomaram seus assentos ao nível do chão, deixando Prabhupada sozinho no palco. A voz de Prabhupada ecoou no sistema público de alto-falantes. Senhoras e senhores, pediram-me que falasse em Hindi, mas não estou muito habituado a falar em Hindi. Portanto, as autoridades desse encontro permitiram-me falar em inglês. Espero que vocês me acompanhem, pois aqui em Bombaim a maioria das pessoas está falando em inglês. O problema, como o orador desta noite, Sua Santidade Swami Akhandanandaji, falou-lhes, é como podemos fazer com que todos se acostumem a adotar bons hábitos. Sad Achara. Acho que nesta era Kali Yuga existem muitas falhas. Prabhupada prosseguiu explicando o poder do movimento do Sr. Chaitanya de limpar o coração de todos. Referiu-se a Jagai e Madai, os 2 grandes patifes a quem o Sr. Chaitanya libertara. Agora estamos salvando indistintamente Jagais e Madais. E, portanto, se quisermos paz, se quisermos nos situar na plataforma de Sad Achara, então devemos espalhar o Harinama Mahamantra por todo o mundo. Isso ficou provado na prática. Os Vaishnavas americanos e europeus que vieram aqui, que cantaram o mantra Hare Krishna, eles comiam carne de vaca.
bebiam, praticavam sexo ilícito, praticavam de todos os tipos de jogos de azar, mas ao aceitar esse movimento para a consciência de Krishna, abandonaram todas as coisas abomináveis. Sad Achara ocorreu de maneira automática. Eles já não mais são comedores de carne, já não praticam jogos de azar, mas não mais praticam sexo ilícito e já não se intoxicam. Eles nem sequer tomam chá, nem café, nem mesmo fumam, o que eu acho que é muito raro de se encontrar na Índia. Mas eles abandonaram tudo isso. Por quê? Porque adotaram essa consciência de Krishna. Prabhupada terminou sua palestra após cerca de 5 minutos. Não sinto que tenha muito a dizer. Vocês podem ver qual é o resultado da consciência de Krishna. Não se trata de algo artificial. Está dentro de todos. Não fiz nenhuma mágica, mas essa consciência de Krishna está presente em todos nós. Só temos que revivê-la. A audiência respondeu com ovações e uma grande salva de palmas. Prabhupada, com a maior força e eloquência do que os enfadonhos mayavadis, mostrar a essência da vida espiritual, o cantar em êxtase dos santos nomes e oferecer o testemunho vivo de seus discípulos americanos. Pela semana seguinte, Prabhupada e seus discípulos eram um assunto de Bombaim e passaram a receber muitos convites para falar e fazer kirtana por toda a cidade. A cobertura do Sadhu Samaj pelo Times Weekly destacou a memorável presença de Srila Prabhupada e de seus discípulos. Então diz no jornal: um grupo de 20 americanos, membros da delegação Hare Krishna, ocupou o palanque. O ar encheu-se com a batida das mridangas, o tinir dos símbolos e a música do Mahamantra. Balançando de um lado para o outro, com seus tufos de cabelo esvoaçando na brisa, eles cantaram Hare Krishna. Um repórter grisalho, que eu sempre tomava por uma pessoa particularmente não sentimentalista, disse-me com uma voz embargada pela emoção: você entende o que está acontecendo? Muito em breve o hinduísmo irá varrer o ocidente. O movimento Hare Krishna compensará todas as nossas perdas advindas das mãos dos sacerdotes através dos séculos. Cerca de 25 repórteres foram a uma conferência com a imprensa no 5º andar da residência do Sr. Sexária. Prabhupada sentou-se com seus discípulos numa ampla esteira e respondeu às perguntas. E os devotos mostraram um filme do Rath Yatra de São Francisco. Os repórteres perguntaram sobre Nova Vrindavana. Eles indagaram dos devotos por que eles haviam se tornado sadhus, por que deixaram seu país. No dia seguinte, a imprensa estava repleta de histórias sobre Prabhupada e seu movimento. O Times da Índia enfocou um prisma particular. Filho de milionário americano busca alívio na sociedade de Krishna. O artigo narrava como Giriraja renunciara à fortuna de seu pai para juntar-se ao movimento de Prabhupada. Um jornal citava Giriraja: meu pai trabalha arduamente e ganha uma fábula. Ele também briga com minha mãe. Minhas irmãs fugiram de casa. Assim, apesar de todo o conforto material, ninguém é feliz. Citando Shyamasundara: meu pai é muito rico, mas tem que tomar comprimidos para dormir toda noite. E havia outros artigos. Logo apareceram cartas na coluna de correspondência do Times da Índia. Até onde vai meu conhecimento, esses hindus estrangeiros do movimento Hare Krishna não podem igualar-se aos brahmanas hindus originais e nativos. Eles terão que ser relegados às castas inferiores. É significativo observar que um dos sadhus recém-convertidos, Sri Gopal Dasa, anteriormente Charles Poland de Chicago,
afirmou que antes era um trabalhador de construções. Por fazer trabalho de Shudra, tornar-se-ia assim necessário reservar, de acordo com sua profissão, as 3 classes inferiores a esses estrangeiros convertidos. Outra carta afirmava: o movimento Hare Krishna é só uma novidade esporádica de sentimentalistas. Prabhupada disse que essas cartas deveriam ser respondidas e pessoalmente delineou as réplicas, delegando a escrita delas a determinados discípulos. Depois de poucos dias, as respostas de Prabhupada apareceram no jornal. Na Índia, mesmo entre os brahmanas de diferentes províncias, não há intercâmbio social. Assim, se eles são aceitos socialmente ou não, não importa. Por exemplo, entre legisladores qualificados de diferentes províncias, talvez não haja intercâmbio social, mas isso não quer dizer que não sejam advogados qualificados. Este é um movimento cultural e se o mundo inteiro aceitar esse culto, muito embora os brahmanas indianos não aceitem, isso não prejudicará em nada. Não nos estamos empenhando por unidade política ou social. Porém, caso se aceite a consciência de Krishna, automaticamente haverá unidade política, social e religiosa. O fato de que um de nossos rapazes trabalhava em construção não significa que ele pertence à comunidade de Shudras. A comunidade de Shudras é a classe menos inteligente ou a classe inculta, e não tem nenhuma informação sobre o valor da vida. Nos Estados Unidos, até a pessoa mais culta e educada pode ir trabalhar como um trabalhador ordinário de construção, pois eles aceitam a dignidade do trabalho. Assim, embora esse rapaz trabalhasse como pedreiro de construção nos Estados Unidos, ele não é Shudra. Contudo, mesmo que ele seja aceito como Shudra, o Sr. Krishna diz que todo aquele que vem a ele é candidato à posição mais elevada de volta ao lar, de volta ao Supremo. Numa carta assinada por Giriraja, Prabhupada rebateu a acusação de que seu movimento era um modismo esporádico de sentimentalistas. Como pode nosso movimento ser esporádico? Se essa ciência foi ensinada no Gita há 5.000 anos, instruída ao Deus do Sol milhões de anos antes disso? Como pode ser chamado de esporádico quando nossa atividade é Sanatana Dharma, a ocupação eterna da entidade viva? Será que os modistas abandonariam todo o consumo de carne, tóxicos, sexo ilícito e jogos de azar por um período que já se estende por mais de 5 anos? Será que modistas abandonariam amigos, família e dinheiro e levantar-se-iam às 4 da manhã diariamente, prontos para ir imediatamente a qualquer país do mundo e pregar em quaisquer condições, a pedido de seu mestre espiritual? Prabhupada encarava toda a cobertura dos jornais sobre o movimento para a consciência de Krishna como uma ajuda para propagar a consciência de Krishna. Mesmo ao criticarem o movimento para a consciência de Krishna, dizia: os jornais estavam difundindo o santo nome de Krishna, e o nome de Krishna é absoluto. O Sr. Sexária promoveu um programa especial para muitos dignatários importantes de Bombaim. Embora aguardasse não mais de 200 pessoas, veio muito mais gente. Ali estava a elite de Bombaim. As mulheres trajadas com dispendiosos sares de seda e usando ouro e joias, os homens com ternos de seda com colarinho de estilo Nehru ou com dotes e curtas brancos e engomados. Prabhupada fez um kirtana com seus discípulos, então falou breve e gravemente: todos vocês são pessoas muito inteligentes, disse ele. Todos são muito cultos e educados. Todas são pessoas muito eminentes. Rogo-lhes, coloco a palha da rua entre meus dentes e rogo-lhes: simplesmente cantem Hare Krishna, por favor, cantem Hare Krishna. Após sua palestra, Prabhupada saiu e os devotos mostraram diapositivos das atividades do movimento Hare Krishna ao redor do mundo. Também fizeram sua primeira petição pública para o alistamento de membros vitalícios, e o Sr. G.D. Somani,
um dos principais industriais da Índia, bem como o Sr. Seksharya, assinaram como membros. Embora Prabhupada estivesse feliz por ver o número de membros vitalícios da ISKCON crescendo, ficou ansioso porque a remessa de seu carregamento de livros da Dai Nippon ainda não chegara. Os devotos prometiam livros para os membros vitalícios, mas onde estavam esses livros? A cada dia o problema se acentuava cada vez mais. Prabhupada ficou sabendo de uma greve portuária em Calcutá. Aparentemente seus livros haviam chegado, mas o navio, por não poder descarregar em Calcutá, deixara o porto. Ele temia que o navio descarregasse os livros em algum outro porto indiano. O paradeiro exato e as condições dos livros, entretanto, permaneciam ignoradas. Prabhupada ficou preocupadíssimo. Decidiu enviar um discípulo competente, Tamal Krishna, a Calcutá, para tentar reaver os livros. Nesse interim, continuaria pregando, dependendo de Krishna. Amritsar, 21 de outubro de 1970. Acompanhado de um grupo de discípulos, 7 homens e 2 mulheres, Prabhupada começou a viagem de trem de 2 dias de duração de Bombaim para Amritsar. Anos atrás, Prabhupada viajara como um pregador solitário na Índia, viajando de trem para Jhansi, Delhi, Kanpur, Calcutá e Bombaim, para publicar de volta ao Supremo e solicitar apoio. Após somente 5 anos de Ocidente, agora tinha a grande vantagem de contar com discípulos sinceros. E agora os indianos estavam prestando atenção. Ele havia posicionado Achyutananda Swami, Jayapataka Swami, Hansadutta e outros em Calcutá. Tamal Krishna, Shyamasundara e outros em Bombaim. Seus discípulos fariam membros vitalícios e tentariam estabelecer centros permanentes da ISKCON nas 2 maiores cidades da Índia. Seu movimento para a consciência de Krishna estava em seus primórdios na Índia e ele desejava viajar com seus discípulos onde quer que houvesse uma oportunidade para pregar. Exatamente como trabalhara nos Estados Unidos, nunca se estabelecendo confortavelmente num lugar, mas sempre viajando, falando de Krishna, encontrando novas pessoas e oferecendo-lhes serviço devocional. Assim também ele trabalharia na Índia. O trem chegou na estação de Kurukshetra. Perto daqui, disse Prabhupada, o Sr. Krishna falou Bhagavad Gita há 5.000 anos. Eles dizem que esse lugar não existe, que é mitológico. Dizem que é um símbolo do campo do corpo e dos sentidos. É um lugar alegórico. Mas aqui estamos na estação. Enquanto falava, o sol se punha e um reluzente céu alaranjado brilhava sobre a planície. Como podem dizer que Kurukshetra não é um lugar real? Continuou. Aqui está ele, perante nós. E tem sido um lugar histórico por muito, muito tempo. Quando o trem parou na estação de Amritsar, membros do comitê da Vedanta Sammelam receberam Prabhupada e escoltaram-no a ele e seus discípulos para um parque nas cercanias da cidade. Eles mostraram-lhe o grande pandal que o Niketam Ashram erigira para Vedanta Sammelam e designaram-lhe a ele e a seus discípulos seus aposentos. 3 pequenos quartos. Prabhupada pegou um quarto, as 2 mulheres o segundo quarto e os 4 dos homens amontoaram-se no terceiro, deixando 3 homens dormindo do lado de fora em cabanas. Na primeira noite, o clima do norte estava frio. As roupas de camas eram escassas e nenhum dos devotos trouxeram agasalhos. Na manhã seguinte, às 4 horas, os devotos reuniram-se no quarto de Srila Prabhupada para o Mangalarti, Kirtana, perante as deidades Radha e Krishna, as mesmas deidades que vinham viajando com Prabhupada há 1 ano e meio.
A despeito das condições austeras, os devotos sentiram-se afortunados de terem contato tão íntimo com Prabhupada e Radha Krishna. Prabhupada tocava mridanga, liderando o canto de orações ao mestre espiritual. Em seguida, ele fez com que o pujari distribuísse para cada devoto um pouco de fruta e das bolinhas doces que lhes acabavam de ser oferecidas às deidades. O sol ainda não surgira e o aposento estava frio. Enquanto os devotos apinhavam sentados debaixo de uma lâmpada descoberta, Prabhupada os fez ler o Srimad Bhagavatam em voz alta. Naquela mesma manhã, Prabhupada compareceu a Vedanta Sammelan. Havia milhares de pessoas na audiência e, como a maioria delas não compreendia inglês, Prabhupada falou em Hindi. Sua apresentação agradou a todos e os membros do comitê glorificaram-no, tornando-o o presidente da Vedanta Sammelan. Embora o programa estivesse marcado só para algumas horas da manhã e da noite, Prabhupada não limitou sua pregação a essas horas, ele pregava a cada hora do dia. Enquanto sentado em seu quarto, um constante fluxo de convidados vinha a ele, centenas de hindus piedosos buscando suas bênçãos. Reconhecendo esse vestígio de cultura védica, ele assinalou a seus discípulos. Vejam só, disse ele, como eles tratam uma pessoa santa. Prabhupada também começou a receber a costumeira enchente de convites para visitar lares de famílias hindus. Ele aceitava tantos convites quanto possíveis. Mais do que possível era como pensavam seus discípulos. Prabhupada movia-se rapidamente. Quando os automóveis estavam prontos, ele saía de seu quarto e partia, deixando para trás qualquer devoto que não estivesse pronto. Após cada programa, entrava em seu carro e ia direto para o próximo. Os retardatários às vezes descobriam que ele já havia partido. Então pulavam em cima de bicicletas rickshaws e tentavam alcançá-lo. Uma orientação errada ou deixar de dobrar a certa altura poderia fazê-los perder o próximo programa. E ao finalmente alcançarem Prabhupada, encontravam-no sereno, gravemente em meio a uma palestra sobre o Bhagavad Gita, ou rindo, tomando prasadam com seu anfitrião. Todo dia havia pelo menos meia dúzia de programas. Venha para um drashana em nosso templo, venha tomar prasadam em nossa casa. E sempre que Prabhupada voltava a seu ashrama, encontrava uma longa fila de convidados esperando para passar alguns momentos com ele. Nenhum dos devotos conseguiram acompanhar o ritmo e entusiasmo de Prabhupada. Sua energia parecia nunca se esgotar. Para seus discípulos, ser insistentemente convidado para tomar refeições completas em meia dúzia de lares num só dia era demais. Eles acabavam comendo em excesso e alguns deles ficavam doentes. Mas Prabhupada sabiam como enfrentar a situação habilmente. Ele satisfazia plenamente cada anfitrião, falando sobre consciência de Krishna, fazia kirtana, tomava um pouco de prasada e seguia em frente. Certa noite, respondendo a um convite, Prabhupada visitou a casa de Baladeva Indra Singh, descendente de uma das mais antigas famílias de governadores de Punjab. Embora beirando seus 60 anos, o Sr. Singh ainda era um robusto kshatriya Punjabi, elegante, alto e exibindo um grande bigode negro. Ele mostrou a Prabhupada e seus discípulos sua elegante casa, com seus grandes retratos de ancestrais, kshatriyas uniformizados, com seus elmos e espadas. Na sala de troféus, que tinha muitas peles de animais e cabeças recheadas pendentes na parede, o Sr. Singh levou Prabhupada e seus discípulos diante de seu troféu de captura, uma grande cabeça de tigre. Prabhupada aproximou-se bem da cabeça. Você matou isso? Perguntou ele. Sim, replicou o Sr. Singh, e descreveu os detalhes da caçada. O comedor de homens matara muitas pessoas numa aldeia próxima, explicou o Sr. Singh. Assim eu fui e atirei nele. Os olhos de Prabhupada arregalaram-se e ele voltou-se para os seus discípulos. Oh, muito bom!
Mais tarde, Prabhupada sentou-se numa cadeira e o Sr. Singh sentou diante dele no chão. O Sr. Singh disse que algo o estava aborrecendo. Um astrólogo contara-lhe que numa vida passada, há milhares de anos, ele lutara na guerra de Kurukshetra, mas do lado oposto ao de Krishna. Isso não é possível, disse Prabhupada. Todos os presentes na guerra de Kurukshetra libertaram-se. Se você realmente tivesse lutado em Kurukshetra, não estaria mais dentro desse mundo material. O Sr. Singh não sabia se deveria se sentir aliviado ou desapontado, mas Prabhupada assegurou-lhe: está tudo certo, não se aborreça. Agora você é um devoto de Krishna. Bastou Prabhupada pedir ao Sr. Singh para tornar-se um membro vitalício da ISKCON para esse concordar de imediato. Confessou que da primeira vez em que convidara Prabhupada e seus discípulos, fora com efeito cético. Mas após ficar com Srila Prabhupada por alguns minutos, disse que todas as suas dúvidas e suspeitas desapareceram. Sentir-se-ia feliz por tornar-se o primeiro membro vitalício da ISKCON em Amritsar. Embora os devotos pedissem a Prabhupada para aceitar menos programas, ele não arrefecia. Seus discípulos, disse ele, é que estavam tendo dificuldade em acompanhar seu ritmo. Certa noite, após o 8º e último programa do dia, Prabhupada voltou a seu quarto pouco antes da meia-noite. Para os devotos, o dia foi exaustivo e ele estava ansioso para ir para a cama tão logo quanto possível. Percebendo a luz ainda acesa no quarto de Prabhupada, um deles foi até a sua janela. Prabhupada estava sentado em sua escrivaninha, recostado para trás de encontro à parede, ouvindo uma gravação em fita de uma das palestras que dera naquele dia. Certa tarde, Prabhupada e seus discípulos foram visitar o famoso Templo de Ouro dos Sikhs. Um guia acompanhou-os e respondeu às perguntas de Prabhupada. O guia explicou que os negociantes Sikhs mantêm o templo e suas despesas. Os Sikhs orgulham-se de afirmar que ninguém em Amritsar passa fome e eles diariamente alimentam 10.000 pessoas com dal e chapates. Isso interessou a Prabhupada e ele observou sua operação em massa. Observou o grupo de homens que abriam os chapates, atirando-os destramente para o ar, para uma forma gigante, enquanto outros homens, usando longas espátulas, viravam os chapates, segurando-os por um curto espaço de tempo sobre as brasas quentes, então empilhavam-nos. E assim que se deve distribuir praçada, disse Prabhupada. Prabhupada assinou a C. Bhaktivedanta Swami. No livro de visitas, debaixo de religião, ele escreveu Krishnaísta. E debaixo de comentários escreveu muito espiritual. Prabhupada e seus discípulos visitaram Ramatirtha Sarovara, o lago onde outrora o grande sábio Valmiki tivera seu ashrama. O terreno que cercava o Ramatirtha Sarovara era seco e rochoso e a vegetação era esparsa. Enquanto pararam no belo gata de banho, cujos degraus iam até o lago, os devotos sentiam-se jubilosos e estavam cheios de felicidade por participarem de um passeio ao campo com seu pai e professor transcendental. O pacífico lago e o belo gata pareciam um cenário ideal para estar com Prabhupada. Os devotos que pouco conheciam sobre o Sr. Rama ouviam atentamente quando Prabhupada começou a contar alguns passatempos da Suprema Personalidade de Deus sobre sua encarnação de Senhor Ramachandra. Prabhupada disse que durante os últimos dias de seus passatempos na Terra, Rama baniu Sita, sua esposa e eterna consorte. Grávida e solitária, Sita buscou refúgio
no ashram de Valmiki, onde logo deu à luz a um filho, Lava. Da palha, Valmiki criou outro filho para Sita e chamou de Kusha. Ao ficar sabendo que Rama estava enviando um cavalo de desafio por todo o mundo, Sita ordenou que seus filhos tentassem pegar o cavalo. Ela concluiu que dessa maneira eles capturariam seu pai e o trariam até ela. Infelizmente, enquanto os rapazes saíam em sua missão, ficaram sabendo que o Sr. Ramachandra havia partido do mundo. Pesarosos, eles voltaram a Valmiki. Para mitigar a angústia de separação dos rapazes, Valmiki contou-lhes o Ramayana, a narração transcendental das atividades do Sr. Rama. Certo dia, enquanto Sita saíra caminhando, o chão abriu-se perante ela e ela voltou para o dentro da terra de onde houvera surgido. Prabhupada explicou, enquanto se encontrava com seus seguidores à margem do Rama Tirtha Sarovara, que esses eventos haviam acontecido há não menos de 800 mil anos. Para os devotos eram como se Prabhupada houvesse aberto uma nova porta para o mundo espiritual. Os organizadores da Vedanta Sammelam pediam repetidamente a Prabhupada e seu grupo que tivesse uma maior participação no programa de Pandal. A maioria dos discursos programados versava sobre a filosofia Mayavadi. Deus é impessoal, todos os caminhos religiosos são iguais e levam ao Uno Supremo, que é Uno, todos somos Deus. Essas especulações insípidas não podiam manter a atenção do público e os organizadores da Sammelam pediam diariamente aos devotos para fazerem kirtan no Pandal. Mas com tantas outras perspectivas de pregação, Prabhupada preferia manter seus próprios programas em lares privados ao redor da cidade. Um devoto perguntou a Prabhupada sobre o slogan Mayavadi que vira pregado, Tattvamasi, com a tradução em inglês embaixo, você também é isto. Prabhupada afirmou que este era um ditado favorito dos impersonalistas, os quais imaginam que a entidade viva é Deus. Explicou com muitos detalhes a distinção entre Deus e a entidade viva e disse que Deus, ao aparecer, manifesta determinadas características inconfundíveis que o identificam com a suprema personalidade de Deus. Esses jogos só falam e falam sobre Vedanta, disse Prabhupada. Como se trata de mera especulação mental, eles nunca chegam a conclusão alguma. Continuarão especulando por anos e anos e vidas, mas nós compreenderemos Deus pelo simples processo de comer. E pegando um doce do prato de praçada perante ele, atirou-o em sua boca. Enquanto mantinha-se ativo em Amritsar, Prabhupada continuava a pensar em seus filhos espirituais em diversos locais do mundo e regularmente escrevia-lhes. Aos devotos de Calcutá ele escreveu, estou muito ansioso por ouvir sobre o que vocês estão fazendo aí e interessado em saber se fizeram algum membro vitalício nesse período. Pediu-lhe que registrassem a ISKCON junto ao governo e tentassem estabelecer um centro permanente lá. Para seus discípulos em Bombaim, escreveu, estou muito ansioso por saber sobre sua situação, se vocês se mudaram para o templo de Rama, ou se fixaram agora. Para Carandara, em Los Angeles, escreveu, espero que tudo esteja indo bem com você em nossa sede mundial de Los Angeles. Por favor, envie-me o relatório de suas atividades gerais e também suas atividades no comitê do corpo administrativo. Por favor, ofereça minhas bênçãos a todos os membros de nossos templos. Como se está executando a adoração da deidade? Respondendo a Upendra nas Ilhas Fiji,
No que diz respeito à adoração a semideuses, toda a sociedade hindu está absorta deste assunto. Assim, a menos que nosso trabalho de pregação seja muito vigoroso, será muito difícil dissuadi-los. E para Bhavananda, em Nova York, por favor, conduza o programa de Sankirtana regularmente, que isso dará grande prazer. A respeito de nosso novo templo em Brooklyn, Krishna deu-lhes uma ótima oportunidade de servi-lo. Dia 30 de outubro de 1970. Após 10 dias em Amritsar, Prabhupada estava no trem dirigindo-se de volta para Bombaim. Ele viajava com Guru Dasa num pequeno compartimento de primeira classe, enquanto o resto de seus discípulos viajava noutra parte do trem. O vagão de Prabhupada, situado próximo à locomotiva, pegava fuligem proveniente da fumaça da chaminé da máquina, até que logo ele estava salpicado de cabeça aos pés com pequenas partículas negras. Yamuna diz o seguinte: viajávamos entre Amritsar e Delhi e decidi ir ver como Srila Prabhupada estava passando, se havia algo que ele queria. Pois às vezes quando o trem parava, ele pedia que um devoto comprasse frutas frescas, outras coisas dos vendedores da plataforma da estação. Assim, Kaushalya e eu conseguimos atravessar vários vagões antes de chegar ao compartimento de primeira classe de Prabhupada. Ele estava deitado sobre vários travesseiros, com o joelho para cima, parecendo um monarca. Tinha um belo sorriso em seu rosto. Prestamos nossas reverências e Srila Prabhupada olhou-nos com um piscar de olhos. Algo quente para comer? Perguntou ele. O que o senhor quer dizer? Disse eu. O senhor gostaria que eu lhe trouxesse o seu almoço? Srila Prabhupada. Não, disse ele, isso não. Um pouco de arroz quentinho. Eu disse, o que o senhor quer dizer, Srila Prabhupada, do trem? Ele disse, bem, não. Se vocês puderem fazer um pouco de arroz quentinho para mim. Eu disse que poderia. Eu não tinha ideia de como iria cozinhar o arroz para Srila Prabhupada, mas Kaushalya e eu caminhamos para a cozinha do trem. Ninguém estava lá, apenas 2 homens vestidos de negro, com shorts manchados de caril, parados perto do fogão de lenha, fumando cigarros. Eu não sabia falar hindi, mas disse da melhor maneira que pude. Meu Guru Maharaj deseja um pouco de chaval, um pouco de arroz quente. Os homens riam de nós como se fôssemos loucas. Então pensei que seria melhor encontrar alguém que nos desse permissão. Mas ao encontrarmos o gerente do restaurante, ele disse, não, impossível. Vocês não podem cozinhar na cozinha. Eu disse, sinto muito, isso é para meu Guru Maharaj. Não há nenhuma outra opção. Eu disse para ele que prepararia o arroz e tenho que cumprir isso. Mas novamente ele disse, não, é impossível. Fui ter com o condutor do trem, expliquei a situação. Se eu não puder fazer isso para o meu mestre espiritual, disse, então poderei muito bem pular para fora do trem. O condutor levou-nos muito a sério e disse, certo, vocês podem preparar tudo o que quiserem na cozinha. Assim ele levou-nos de volta à cozinha e falou com o chefe de cozinha, bem como com o chefe do restaurante, que ele nos daria permissão. O fogão de lenha era gigantesco e eu não tinha nenhuma intimidade com eles. Todos os tipos de panelas e travessas de alumínio estavam pendurados em volta da cozinha.
Limpamos uma das panelas, o melhor que pudemos, fervemos a água e colocamos o chaval, o arroz. Preparamos uma travessa gigantesca de arroz bem quente com manteiga, limão fresco, sal, pimenta e levamos pelo trem até o compartimento de Prabhupada. Aqui está o seu arroz, Srila Prabhupada, eu disse enquanto entrávamos. E seus olhos brilharam e arregalaram-se. Ele deu um largo sorriso. Oh, minha deusa da fortuna chegou, disse ele. Elas trouxeram-me o arroz, muito obrigado. Isso era exatamente o que eu queria. Ele comeu bastante de seu grande prato. Comeu com um pouco de cachori, puri e um pouco de tempero picante. Ele ficou muito satisfeito. Naquela noite o trem chegou à estação de Nova Delhi com suas apressadas multidões de passageiros. Vendedores anunciando seus artigos, balcões de refrescos, bancas de jornal, mendigos e coolies, os carregadores, com suas jaquetas vermelhas encardidas. A parada seria de 20 minutos. De repente apareceu um homem no compartimento de Prabhupada, identificando-se como D.D. Gupta. Embora Prabhupada não o tivesse encontrado antes, eles tinham se correspondido. Ele era um homem de Delhi, sem influência ou riqueza em especial, mas queria ajudar. Oferecendo uma caixa de doces a Prabhupada, convidou-o a ficar em Delhi. No entanto, Prabhupada já tinha outros planos. E até já tinha telegrafado para avisar os devotos de Bombaim de sua chegada. Prabhupada observava Guru Dasa, que se sentia feliz e especialmente abençoado por este contato íntimo com seu mestre espiritual. Eles passaram 12 horas no mesmo compartimento, comendo junto, conversando juntos. Apenas poucos minutos, Prabhupada estivera enfatizando a importância de se cultivar a terra, explicando como a escassez de alimentos decorria da má administração e não da falta de chuvas ou de terras aráveis. Guru Dasa estava feliz e aguardava com antecedência a próxima quilometragem da jornada com Prabhupada, antecipando o cenário e seu retorno a Bombaim. Esse homem está nos convidando, disse Prabhupada. Desça e veja o que você pode fazer. Descer? Mal havia tempo para fazer perguntas ou discutir sobre o que fazer em Delhi. O trem estaria partindo logo. Guru Dasa disse que ficaria, mas precisaria de ajuda. Ele e Prabhupada concordaram quanto a um grupo. Yamuna, a esposa de Guru Dasa, Giriraja, Durlabha, Bruce e Gopala. Guru Dasa saiu correndo para contar a notícia para sua esposa e para os brahmacharis. Para os devotos não foi muito difícil recolher suas bagagens leves e sair do trem, mas eles sentiam-se tristes por estarem deixando Prabhupada. Enquanto o trem se punha em marcha, eles prestaram reverências do lado de fora da janela de Prabhupada e acenaram-lhe, orando por sua misericórdia. Esta era uma austeridade, talvez uma pequena gota daquilo a que Prabhupada se submetera ao chegar pela primeira vez aos Estados Unidos.